Então, precisa abrir mão disso, tá? Ponto 3, a terceira trava é a falta de autonomia, tá? Agora vai mais rápido, prometo. A falta de autonomia, ela está relacionada com uma pessoa que está na criança. É uma pessoa que tem muita insegurança em decidir as coisas, tá? Em fazer escolhas, tomar decisões, assumir a própria vida. Então, aquela pessoa que pergunta muito para os outros, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu recebo muitas perguntas assim, o que eu faço nesse relacionamento? Tô com esse problema de relacionamento, o que eu faço? Sempre que a pessoa pergunta para outra o que eu faço, ela tem um problema sério, tá? De segurança, de autonomia. Então, ela prefere jogar a responsabilidade para o outro, decida por mim, né? Porque eu não me banco, eu não consigo assumir as consequências, tá? Das minhas próprias decisões. O adulto, ele precisa assumir as consequências, ele precisa decidir, fazer uma escolha, agir, se errar, lidar com o erro, suportar o quê? A culpa de errar, tá? Muitas vezes esse erro vai trazer culpa para ele. E lembra que eu falei lá no início que a gente busca a inocência? Então, para eu me manter inocente, muitas vezes eu me mantenho travado aqui no mesmo lugar, porque pelo menos eu não preciso assumir a responsabilidade de tomar uma decisão, tá? Então, por que isso trava tanto o terapeuta? Primeiro, porque ele não vai conseguir fluir assim nas decisões, o que ele precisa fazer, quando que ele vai começar, quando que ele vai atender, quando que ele vai divulgar o trabalho dele, tá? Ele não consegue ter essa fluidez que o mundo profissional exige. Você precisa decidir e colocar em prática. Então, ele fica pensando muito tempo, tá? Porque ele tem medo de errar, um medo muito grande. E aí ele joga essa responsabilidade de decidir para outras pessoas, tá? Um terapeuta que faz isso e não se deu conta disso, não está buscando trabalhar essa falta de autonomia, ele vai ter muita dificuldade em levar o cliente dele para um empoderamento, tá? Então, no nosso trabalho com pessoas, a gente deve olhar para esse aspecto de liberdade, de autonomia, de decisão, de empoderamento pessoal mesmo, né? A gente deve buscar desenvolver isso em nós e nas pessoas, tá? O que isso significa? Olhar para o adulto do cliente. Então, se o terapeuta não consegue ele mesmo ter autonomia de decidir as coisas da vida dele, ele não vai também conseguir passar isso para o seu cliente. Então, se o cliente está num lugar de insegurança, não consigo tomar decisão, tenho medo de assumir as consequências, ele vai buscar você, né, para ajudá-lo com isso, você vai ter muita dificuldade. Você só vai poder ajudá-lo a partir da teoria, né? Mas isso é bem limitado, tá? Então, essa falta de autonomia também aparece muitas vezes na dificuldade em lidar com o próprio mundo interno, sabe? Então, eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei se o que eu estou sentindo é certo ou errado, e eu preciso que alguém me diga que eu estou sentindo é certo ou errado. Então, fica uma confusão interna também, a pessoa fica confusa. Como que ela vai ter uma clareza na hora que ela vai atender o cliente dela, se ela não tem isso dentro de si, tá? Então, é necessário desenvolver essa autonomia para resolver esse problema, mas sobre isso eu falarei amanhã, como desenvolver essa autonomia a nível interno, de eu olhar para as minhas emoções, entender o que está acontecendo, de eu olhar para fora e conseguir fazer escolhas, tá? E assumir o peso dessas escolhas. Então, ponto 3, falta de autonomia.